Então, dando continuidade, eu chamo para a segunda palestra do dia o Gilney Silva, que é especialista em identidade visual e design de marcas, que vai conversar conosco hoje com a palestra Tudo está dito sem falar nada. Tudo bem? Tudo bem. Passador. Ah, tu não vai usar esse, né? Não. Bom dia, pessoal, tudo bem? Ao contrário do Vini, né, o Vini tem uma grande facilidade, né, para se comunicar. E foi muito boa a história que ele contou para a gente aqui. Eu sou um cara, ao contrário dele, sou muito quieto, né? E acho que essa palestra, além de contar o que eu faço, ela conta um pouquinho sobre mim também. Mas o meu objetivo aqui vai ser ajudar, talvez aqui, pelo menos essa é a minha ideia, né? Ajudar aqui empreendedores, né? Ou empresários que precisam fazer algumas coisas que eu acredito para que ajude a eles alcançarem sucesso, né? Vocês alcançarem sucesso. Eu sou designer, né? Tenho 30 anos de experiência, até passei a informação errada aqui quando eu passei para a equipe, porque eu não fico contando, né, o tempo, e daí eu resolvi pesquisar. Eu descobri que ao invés de 25 eu tenho 30 anos de experiência. E o primeiro trabalho que eu fiz foi um logotipo, né, há 30 anos atrás. Até hoje, o que eu faço é isso, né? Mas antes da gente entrar no meu assunto específico, né, que é a identidade visual, eu vou tentar mostrar para vocês aqui o que é identidade visual. Ou melhor, o que é marca, né? Quando a gente fala em marca, muita gente pensa que marca é o logotipo. E, na verdade, não é o logotipo. O logotipo é só uma expressão da marca. A marca, eu entendo que é quase como se fosse uma orquestra, né, onde nós temos aqui vários elementos, vários integrantes e que ajudam a construir essa marca. O Vini mesmo estava contando para a gente aqui, né, a dificuldade dele de fazer com que tudo funcione de forma adequada. Então, a experiência que a gente tem é o que a gente chama de marca. Então, ao final do espetáculo, né, aquilo que cada um guardou, aquilo que cada um memorizou, vai ser o que vai marcar na mente do nosso cliente, do nosso consumidor. Eu tenho aqui uma sequência de figuras, né, na parte de cima, e eu gostaria que vocês me ajudassem a identificar qual das figuras da parte de baixo seria a próxima. É difícil, né? Mas eu vou dar uma ajuda para vocês. Eu tenho aqui as letras G, H, I e J. Qual é que é a próxima figura? A segunda, né? O que aconteceu aqui? Quando a gente fala em marca, a gente está falando em atalhos, né? No momento que eu criei esse atalho para vocês, ficou muito mais fácil de vocês identificarem. Porque o nosso cérebro não quer pensar muito, né? A gente precisa usar isso a nosso favor. O que essa imagem, esse vídeo aqui, faz com vocês? Eu não sei vocês, mas eu parece que está lá atrás, lá no final da língua, parece que está repuxando, né? É assim que funciona o nosso comportamento, a gente reconhece esses atalhos, né? Então a mente cria atalhos, né? E a marca inteligente, ela define quais são esses atalhos. Então, o nosso cérebro ele não quer pensar muito, né? Então, a gente, quando tem um negócio, a gente tem que ajudar a criar esses atalhos para ficar mais fácil do nosso consumidor saber quem a gente é. Até porque levamos menos de meio segundo, né, para criar uma opinião sobre algo ou alguma coisa. É muito rápido. Então, a gente tem que usar isso a nosso favor.
Não pense numa maçã vermelha. Vocês já pensaram, né? Por quê? O nosso cérebro ele pensa com imagens. E tem gente que às vezes diz para mim assim, não, eu não pensei numa maçã vermelha. Não, pensou? Tu não percebeu, mas tu pensou. O nosso cérebro ele pensa com imagens. E sabendo disso, a gente tem que usar isso a nosso favor, né? Criar identidades visuais para os nossos negócios. E o que é identidade visual? Esse vídeo aqui vai mostrar para vocês. नयाँ कान सुपा एकदम मारु 25 Todo mundo sabe que marca a gente está falando aqui, né? Pois é, mas não tem o logotipo da Coca-Cola aqui, né? É claro que nós temos aqui esses detalhezinhos, né, que lembram a Coca-Cola, mas está em outro idioma, a gente não na teoria, né, não deveria conhecer, mas a gente conhece porque nós temos aqui o formato da garrafa, nós temos as cores, né, que fazem com que a gente saiba de que marca a gente está falando. Então, isso é identidade visual. Mas a identidade visual pode ser essa imagem aqui também, né? A gente reconhece esse carro, mesmo que não tenha o logotipo. Porque o logotipo ele é mais um elemento da identidade visual. Alguém que gosta de moto? Ninguém? Tu sabe lá de trás, lá, tu sabe de que motor essa... Sabe que motor é? Harley Davidson, né? Então, olha que interessante, né? A gente, talvez aqui a maioria não conheça esse motor. E não tem problema nenhum. Porque quem é interessado pelo produto sabe de que marca a gente está falando. Então, é um atalho, né? E a identidade visual também é capaz de fazer com que esse produto da esquerda seja de graça, talvez, né? Ou que vale ali alguns reais, poucos reais, 1, 2, 3 reais, e esse produto que vale talvez 10 reais, 15 reais. Então a identidade visual ela também valoriza, né? Ela ajuda a valorizar o teu produto. Tenho 2 amigos meus aqui, um deles é o Bubo e outro é o Kiki. Eu queria que vocês me ajudassem a identificar qual é que é o Kiki. Da esquerda, né? Por que é o da esquerda? Porque a forma dele, né? A forma dele nos ajuda a identificar. Isso é o que a gente chama de sinestesia. Então, uma forma mais aguda, um nome mais agudo, né? É assim que funciona o nosso cérebro. E é isso que faz com que a gente entenda por que esse tipo de arquitetura aqui é arquitetura brutalista. Né? Traços retos, traços duros. Esse tipo de arquitetura nasceu ali depois da Segunda Guerra Mundial. E as pessoas estavam buscando o quê? Segurança, né? E essa mensagem que esse tipo de arquitetura transmite para a gente, né? Também faz com que a gente saiba que esse carro aqui é um carro esportivo, porque ele tem ângulos, né, agudos, ele transmite velocidade. Então é assim que funciona o nosso cérebro, né? Então, na verdade, o que a gente faz aqui é justamente isso. Quando a gente fala em identidade visual, a gente cruza esses sentidos, né? E utiliza isso a nosso favor. Agora eu vou falar aqui, entrar no assunto específico. Acho que fiz essa introdução aqui para ficar mais fácil da gente entender. Nós temos 3 elementos básicos, né? Quando a gente fala em identidade visual. Eles são vários, né? Não são só esses, né? Mas eu vou falar 3 elementos básicos que nos ajudam a construir uma identidade visual coerente, tá? O primeiro deles é o logotipo. O segundo, que é o mais importante, o logotipo, né? O segundo é a tipografia, que a maioria das empresas não dão a mínima atenção para ele, e que deveriam, né? E o terceiro são as cores, né? Começando pelo logotipo, essa frase aqui ela representa muito o que eu acredito, né? Que é a personalidade da simplicidade. A personalidade para que ela cumpra uma função que é marcar. Né? O objetivo de marca é marcar. Né? E a simplicidade para que ela tenha uma vida útil longa. Então, não adianta nada a gente fazer
um projeto de identidade visual que daqui a um ano a gente tem que trocar de novo, né? Porque a gente vai perder uma ligação importante com o nosso cliente. Agora, levando em conta aquilo que a gente já falou aqui sobre o Kik e o Bubo, né? ou a arquitetura brutalista, essa marca aqui transmite que mensagem para vocês? De velocidade, de agilidade, de movimento, né? Tudo isso com a forma, né? Sem dizer nada. É aí que entra o que eu acredito, né? Uma marca de lenço de papel. A outra talvez estava um pouco mais ligada ao Kik. Essa aqui está ligada mais ao Bubo, né? Porque tem formatos arredondados, né? A gente não compraria uma marca de lenço de papel, talvez que tivesse uma apresentação que lembrasse a arquitetura brutalista, porque a gente não quer machucar nossa pele, tá? Então, essa é a forma da gente transmitir e conversar com o nosso cliente e fazer com que ele tenha interesse em consumir nosso produto ou não. Mas eu sempre vou fazer um contraponto aqui, tá? Eu mostrei aqui algumas marcas globais, marcas internacionais, e eu vou trazer aqui alguns trabalhos que são feitos por mim ou por nós, né, na Evolgo, né? A Novopé é um projeto que está fazendo, acho que 2 anos, se eu não me engano, tá? Que a gente fez a atualização da identidade visual. Todos que conhecem a Novopé sabem que é uma marca infantil, né? O que a gente precisa trazer numa marca infantil? Ela precisa ser amigável. Ela precisa trazer formas arredondadas, né? Ela não pode ser uma marca dura, né? E aqui também teve outras coisas que a gente levou em conta, que é justamente pensando na imaginação, na criatividade, né, das crianças, né, com formatos diferentes nas letras. E o mais legal aqui que esse logo, nós temos aqui 2 olhinhos, um nariz e uma boca no E. E aí as pessoas, quando enxergam aquilo ali, a primeira vez, dificilmente elas não enxergam mais. E talvez algumas pessoas não enxerguem nunca. Não tem problema se alguém não enxergou aqui, tá? Ao contrário dessa marca aqui, que já traz essa ligação com a arquitetura brutalista, com traços mais retos, mais duros, isso aqui é uma marca de luva de boxe, tá? O slogan fala, né? A maior força é a de vontade. Como é que a gente traz isso? Traços mais retos, mais duros. Imagine vocês, uma luva de boxe, e a gente trazer um design aqui que seja fofinho, né? A gente não vai fazer cafuné no cara, né? A gente quer derrubar o cara, a gente quer transmitir medo pro cara. Então, são essas formas. E aqui tudo que eu estou falando para vocês, pessoal, tem muita gente que talvez alguns são da área, né, de comunicação, já percebem isso, mas a maioria das pessoas não percebe. Porque a gente toma decisões, 95% das nossas decisões são inconscientes. Tá? Apenas 5% são decisões racionais. E a gente usa muito isso a nosso favor. Outro elemento, quando a gente fala em identidade visual, é o elemento da tipografia, ou tipo de letra, tá? É até engraçado, né, olhando essa tela aqui agora, pensar que quase não existe mais o jornal impresso, né? Mas eu sou meio antigo, então eu fiz uma simulação aqui no jornal impresso, né? Cada uma das 2 simulações aqui transmitem ideias diferentes, né? O jornal ele tem que transmitir credibilidade. A gente não vai usar aqui uma fonte que é cômica, né? Ou que é fofinha. O nome dessa fonte aqui é Comic Sans, tá? É a fonte mais utilizada no mundo de forma errada. E eu sei que tem muita gente aqui que já utilizou ela no e-mail ou num documento, né? Não tem problema, tá? Desde que o objetivo era ser amigável, ser fofinho, né? Então, o problema não é a fonte, o problema é quem utiliza a fonte, tá? Então, a fonte ela também transmite uma mensagem de forma inconsciente e as marcas sabem da importância da tipografia, sabem da importância da fonte. Se eu falar algum termo técnico, me perguntem, por favor, tá? A Rolling Stones tem
uma fonte exclusiva, mandou fazer uma fonte exclusiva, e ela transmite força, ousadia, né? E como é que ela transmite força? Primeiro, alinhamento, né? Caixa alta, reto, né? Todos esses alinhamentos ajudam nesse sentido. A caixa alta é um termo técnico, talvez que vocês não conheçam, mas é a letra maiúscula, tá? É uma forma de tu transmitir também força. Em contraste, temos uma fonte mais clássica, mais amigável, que combina com o próprio logo. Tá? Ao contrário dessa aqui, que já é uma fonte mais amigável, mais irreverente, né? Mais próxima, que é a fonte do Burger King. E eles utilizam em toda a comunicação deles a mesma fonte. A inspiração da fonte, inclusive, é essa apresentação mais orgânica do produto. Não que o produto seja orgânico aqui, tá? Orgânico é só a apresentação do produto. E nós também fazemos isso para os nossos clientes. Essa aqui é uma das maiores marcas de pneus de kart do mundo, e que nós criamos uma fonte exclusiva para eles, para ser aplicada onde? No próprio pneu. Então tinha que ter um cuidado especial, porque quando a gente vai aplicar uma fonte num pneu, é uma borracha, né? Ela vai preencher o espaço. Então a gente tinha que pensar numa fonte, construir de uma forma que não desse problema nessa aplicação. Ela também transmite segurança, força e agilidade, né? Pneu de kart, era natural que a gente buscasse esse movimento, né? Mas nem toda marca utiliza uma fonte proprietária, porque é um investimento um pouquinho mais alto, né? Mas o importante aqui é a gente definir uma fonte que combine conosco, combine com a nossa marca e que ajude a contar quem a gente é. Que é o caso que a gente fez para a Voa. Então, a Voa, a gente comprou uma fonte para eles, né, que pudesse transmitir esses conceitos, né, de amigável, de próxima. Né? E vamos para o terceiro elemento da identidade visual. Né? Nós falamos já de logotipo, falamos de tipografia e agora as cores. E aí tem muita gente que acha que cores são frescura. Né? Na verdade, não são. A gente teve esse experimento aqui, onde teve mais ou menos 200 pessoas participando, tá? E eles serviam um café em uma xícara marrom, uma vermelha, uma amarela e uma azul. E ao final do experimento elas perguntavam, né, o que elas sentiam em cada um deles. E aí a marrom, o sabor era mais forte, o vermelho, o aroma mais rico e encorpado, o amarelo, uma mistura mais fraca, e o azul, o aroma mais suave. Com um único detalhe, era o mesmo café. Então, olha como a percepção muda, né? Até mesmo no olfato ou no paladar. Esse dado aqui eu acho que é bem importante, né? Quando a gente fala em marca, né? Que diz que marcas que usam consistentemente uma cor, elas têm um reconhecimento, né, de marca de até 80%. E as empresas sabem disso, as grandes marcas sabem disso. Essa aqui é uma rede de fast food. Você sabe me dizer que rede é essa aqui? Não é o do Vini, tá? Alguém arrisca? McDonald's, né? É por isso que a gente passa na frente do Itaú, quando a gente fala em cores, né? A gente passa na frente do Itaú, a gente sabe que é o Itaú, mesmo que a gente não veja o logotipo. Porque ele criou atalho. A gente está falando aqui sobre atalhos, tá? Ele criou um atalho e a gente reconhece. O Mac criou um atalho e a gente reconhece. Agora observem esse vídeo aqui. Ó. Teste, ASMR. Novos Mac Crisp Chicken apresentam... Sente o som do chicken. Com Sweet Carol. Olha só esse peito de frango empanado. Que crocante. Suculento. Vamos ouvir de novo. Sentiu que delícia? Novos Mac Crisp Chicken. Suculento.
gente está falando muito sobre isso, sobre atalhos, né? E vocês conseguiram observar quantos atalhos tem nesse vídeo? Nós temos aqui, claro, o logotipo, nós temos as cores, nós temos a tipografia, né? E nós temos até a musiquinha deles, cantada pela guria. São atalhos. Eles utilizam isso diariamente. As pessoas que trabalham com a marca, o pessoal de marketing, não consegue mais escutar, ou não consegue mais ver aquelas cores. Mas a gente que vai lá de vez em quando, né, passa de vez em quando no McDonald's, ou vai de vez em quando no McDonald's, ou de vez em quando no Vini, a gente reconhece a cor. Né? Então é muito importante. Todas as marcas reconhecem, né, a importância do uso das cores. Aqui nós temos um detalhe interessante, né, que todas elas têm vermelho. Só que cada uma tem alguma coisa que diferencia. Né? Então, uma é um amarelo, outra tem outras cores de apoio, né? E outra tem o preto com o vermelho. Eu até diria que aqui, né, como a gente está falando aqui de falar quem tu é sem dizer nada, né, a gente tem aqui uma apresentação um pouco mais infantil, né, um pouco mais jovem, né, jovem, talvez ali adulto, digamos, né, e uma apresentação mais adulta. E aí a gente observa que tem lá uma outra rede lá que é verde, né? Daí a gente fica pensando, a gente falou de café agora, o café, para uma rede de café, poderia ser talvez um amarelo também, né? Poderia ser um vermelho, né? Um marrom, mas eles escolheram o verde. Isso é uma estratégia também. A gente pode usar a cor para se diferenciar dos concorrentes. Tá? Então, a gente também utiliza esse mesmo, né, raciocínio quando a gente faz projetos para os nossos clientes. Essa aqui eu não sei se todos conhecem, mas é a Zimmer, que passou por uma evolução de marca alguns anos atrás, feitas por nós. Né, e nós definimos, então, aqui uma tipografia, né, definimos a evolução da marca, né, e aqui tem uma evolução da marca, a gente procurou fazer uma evolução da marca. Aqui era um logo que era feito com uma fonte pronta, e aqui a gente desenhou exclusivamente para a marca. Né? E as cores, né? Nós definimos, claro, cores para representar o produto, então a paleta é um pouquinho maior do que a cor institucional apenas. Né? Mas às vezes a gente tem um desafio maior, né? Uma marca que é extremamente colorida. Não sei se todos conhecem a Petit Jolie. É uma concorrente da Melissa, quem não conhece. Né? A Petit Jolie, os produtos são muito coloridos e a gente precisava transmitir esse colorido através da identidade visual. Então a gente criou uma paleta de cores extremamente grande, né, para que eles pudessem utilizar na aplicação da sua marca. Inclusive o próprio slogan que a gente criou na época, né, qual a cor da sua atitude? Então a gente vai reforçando esses conceitos que são importantes. E aqui a gente entende um pouquinho como a gente pode, às vezes, misturar os elementos, né? Misturar sensações. Né? Porque quando nasceu esse box de CrossFit, eles queriam que a gente fizesse uma marca que fosse unissex, e não fosse uma marca apenas para o público masculino. É um box de CrossFit. Né? Eu não sei quem pratica CrossFit aqui, mas o CrossFit, a tendência seria a gente fazer uma marca brutalista, né? Porque ele representa força, né? Mas a gente queria trazer um público feminino para dentro da Respir. Então a gente traz aqui a energia, né, presente no design, mas ao mesmo tempo uma fonte que é amigável, e a gente contrasta isso com as cores que representam, que são inspiradas em patrolas, em retroescavadeiras, né, construção civil, que são cores pesadas. Então a gente cria um atalho aqui para as pessoas com esses elementos. E às vezes a gente já tem uma cor, a gente precisa atualizar essa cor. Né? Eu não sei se você conhece a Fish TV, se alguém aqui é pescador. É o maior canal de pesca esportiva do Brasil. E a gente fez uma atualização da marca recentemente, há uns 2 anos, talvez. Eu não lembro ao certo, tá?
E aí nós tínhamos uma marca, olha que interessante, né? Uma marca que trabalha com natureza, e tinha uma apresentação com azul, que era meio sem graça, meio morto, e um lettering que transmitia tecnologia. Então, o nosso desafio aqui foi justamente esse, a gente deixar uma marca mais amigável, e nós não podíamos mudar o nome, tá? E aqui uma dificuldade muito grande com as letras que a gente utilizava, o Fish TV, foi um desafio muito grande para desenhar uma letra que fosse realmente bonita e conseguisse transmitir a mensagem que a gente gostaria. E atualizamos todas as cores, né? Deixamos ela muito mais moderna e muito mais amigável. Quando a gente fala em identidade visual, a gente tem que levar uma outra coisa importante também, porque vocês, talvez muitos aqui estão começando, né? Aliás, aqui eu esqueci de falar, eu fiquei muito feliz aqui quando encontrei aqui eu digo uma guria, porque eu conheço ela desde guria, que é a Renata, da Imunicinos, tá? E a Imunicinos nos contratou alguns anos atrás para fazer, né, um projeto de identidade visual. E eu vou ser bem franco para vocês. Eu fui na Imunicinos pensando que eles não nos contratariam. Porque é uma empresa pequena e que eu sabia que era um desafio muito grande para eles. Mas tem uma coisa que a gente sempre fala, né? Às vezes não é só dinheiro, a gente não precisa de dinheiro só para fazer um projeto. A gente tem que ter a consciência e saber aonde a gente quer chegar. Então, a Renata, que está aqui, ela tinha essa consciência e conseguiu nos contratar. E hoje eles utilizam um projeto feito por nós e estão aos poucos, né, utilizando isso da forma adequada. Evolução constante, né? Quando a gente fala em marca, a pior coisa que tem é a gente fazer uma ruptura. Né? Ou seja, tu faz um logo e daqui a 5 meses tu vai mudar o logo, ou daqui a 5 anos tu vai mudar o logo de novo. Né? A gente tem que tentar o máximo possível fazer ele da forma certa a primeira vez, para que a gente possa se manter atualizado. Essa marca aqui tem mais de 100 anos, pessoal. 100 anos. Ela nasceu aqui desse jeito aqui, ela teve uma evolução aqui em 1907. Observa que aqui já tinha uma tentativa, né, porque aqui eles tiveram que dar um salto mais forte. Né? Eles tentaram fazer uma evolução, mas manter alguns elementos. Né? Por exemplo, né, esse detalhezinho aqui do K, ó, que é esse bracinho aqui do K, eles tentaram manter. Mas, em 1916, eles resgataram muito mais elementos da marca antiga do que a primeira evolução em 1907. E aí vocês vão me dizer assim, tá, o Hyundai está de brincadeira agora, né? Vem me dizer que em 1955 e 2011 a marca evoluiu também, né? Parece que não evoluiu quase nada, né? Até a cor aqui a gente não consegue perceber tanto a cor nessa tela, aqui, pelo menos daqui onde eu estou, né? A gente não consegue perceber tanta diferença de cor. Mas teve uma mudança de cor. Mas quando a gente coloca um sobre o outro, a gente vai perceber que teve grandes mudanças, né? Por isso que eu falo em evolução, né? Porque as tecnologias vão mudando, né? E a gente precisa se adaptar. A gente vai evoluindo também a forma de apresentar pequenos ajustes nos traços que vão mantendo a marca moderna. Outro motivo para que tu evolua a tua marca, né? Às vezes tu nasce de forma errada e é normal isso, a gente passa por isso diariamente, né? Empresas que nasceram e às vezes foi feito internamente o trabalho de logotipo, né? O trabalho de identidade visual. Ou às vezes alguém que conhecia um pouquinho mais de computador foi lá e fez um logo novo, né? Um logo para essa empresa. Mas o importante é que tu consiga, em algum momento, fazer o trabalho adequado, né? Contratar um profissional adequado para que tu consiga evoluir a tua marca. Tá? Lembra quando eu falei para vocês aqui sobre simplicidade e personalidade? Aqui a gente não tem isso. Tem talvez aqui personalidade, tá? Mas não é uma personalidade única, tá? Mas tem personalidade. Aqui eles já conseguiram trazer essa simplicidade com personalidade.
Tanto é que, a partir desse design aqui, eles evoluíram, né, para a marca que a gente conhece hoje. E evoluiu muito rápido, né? Quando a gente fala em mundo digital, né, meio digital hoje, tecnologia, as coisas mudam rapidamente, né? E aqui eu trago aqui um ponto de atenção também para vocês, porque essa evolução ela é importante, mas ela precisa fazer de forma adequada. E a gente está falando sobre sensações, como a gente interpreta, né, de forma inconsciente as coisas, as marcas, né, os formatos. E aqui temos um caso, eu não sei se todos conhecem a Gap, mas a Gap é uma grande rede de lojas dos Estados Unidos, ela atende um público jovem, adulto, né, que nasceu em 69, em 84 teve uma evolução de marca, em 2010 ela trocou a marca novamente. Aqui representa uma marca de moda. Aqui representa uma marca de tecnologia. Tá? Além de ter uma quebra muito grande. Vamos dizer, mas teve aqui esse quadradinho que foi ali, continuou o quadradinho ali, né? Para mim não diz nada aquilo ali. Mas o mais grave talvez seja justamente a tipografia, o tipo de letra que utilizaram. Essa mudança de marca aqui, pessoal, ela durou 7 dias. 7 dias. E aí, desde 2010, ela não mudou mais. O que é um erro também, né? Porque tu poderia, mais uma vez, evoluir a marca, né? Não precisa ficar preso. E aqui eu trago alguns exemplos de evolução de marca. Essa rede de clínicas nos chamou em 2013. Eles tinham 30 unidades na época e se apresentavam com essa marca aqui. E aí nós reformulamos a marca, chegamos... Hoje eles têm, na verdade, mais de 200 unidades espalhadas pelo Brasil. E aí tem um detalhe importante, tá, pessoal? É uma marca popular. E aí tem muita gente que diz, minha marca é popular, né? Não precisa trabalhar a identidade visual. A Renner também é popular, tá? Então todas as marcas precisam... Todo mundo gosta de comprar em lugares bonitos, né? Gosta de se relacionar com coisas bonitas, organizadas, né? E a identidade visual ajuda nesse sentido. A Frumar também passou por esse processo, né? Quando eles chegaram para a gente, eles tinham esse logotipo aqui, só que o símbolo parece que foi feito por um designer e o lettering, ou a tipografia, o tipo de letra, né, foi feito por outro. As coisas não combinavam. A gente sempre vai buscar evoluir. Se for possível, a gente sempre vai buscar evoluir. Foi o que a gente tentou fazer aqui. Claro que teve uma ruptura um pouquinho mais forte aqui, porque nós tivemos que fazer esse alinhamento, né? E aí nós chegamos nesse resultado que vocês enxergam ali ao lado. Todos conhecem a Carrano também? As mulheres devem conhecer, boa parte das mulheres devem conhecer, né? A Carrano, que também sofreu uma evolução feita por nós há pouco tempo atrás. Trouxemos mais personalidade para a marca, né? 59% das pessoas preferem comprar de marcas que conhecem ou reconhecem. Então, por isso que é importante aquilo que eu acabei de falar para vocês, a evolução e não a ruptura, né? E aqui eu vou trazer um exemplo para vocês de marcas que sabem disso, né? E que utilizam a consistência a seu favor. Uma marca centenária que, em 1911, ela já utilizava uma borda amarela na sua revista. E essa aqui é uma capa de 2025, falando sobre inteligência artificial com a mesma borda amarela. Consistência. É um dos casos que um elemento que não tinha nada a ver com o logotipo acabou se tornando logotipo. Eu não sei se você sabe, mas tem outro caso assim também, que é o McDonald's, né? O McDonald's ele nasceu como um elemento da arquitetura e que se transformou no logotipo. Mas quanto custa o design? Eu vou falar do meu aqui, tá? O preço que eu cobro, ele está próximo de um valor de um carro popular, né? Não chega a dar o valor do carro popular. O projeto de entrada, né? Nós fizemos projetos de branding, projetos que vão um pouco além apenas da identidade visual. E
eles vão chegar em alguns carros, podem chegar a um valor de um carro de luxo também, dependendo do tamanho do projeto, né? Mas nós temos um outro elemento interessante aqui, que o que a gente faz tem um objetivo que é justamente fazer com que os consumidores se relacionem melhor, se identifiquem melhor com a marca. Isso ajuda a trazer melhores resultados também, tá? E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês aqui, tá? Eu não estou dizendo que esse resultado aqui, de 80% de aumento da receita líquida, tem a ver apenas exclusivamente com o trabalho que a gente faz, porque daí eu estaria mentindo. Mas, sim, ele ajuda a trazer melhores resultados, tá? Assim como é o caso da Frumar, né, que teve 82% de aumento da receita. Tá? A gente alinhou toda a identidade visual e conseguimos ajudar esses clientes nesse sentido. A Secon, aqui é interessante, né? Às vezes a gente pensa assim, a marca é aquela que só precisa de marca quem aparece para o público diariamente, né? Na verdade, não necessariamente. Talvez muitos aqui nem conheçam a Secon, né? A Secon, ela é uma empresa de software e é uma das maiores empresas da América Latina de software. É uma empresa daqui. Ela tem sistema de ponto eletrônico e também acesso. Então, quando vocês vão numa academia, vocês acessam um prédio, né? Às vezes vocês utilizam o software da Secon, né? E ela teve esse aumento aqui de 334% de crescimento em receita. Então, a tua marca, ela pode ser quem ela quiser. Ela pode ser amigável, ela pode ser próxima, sofisticada. Enfim, tem várias mensagens que a gente pode transmitir com ela, né? Isso tudo sem tu dizer uma palavra, apenas com a tua apresentação, né? Pessoal, nós temos aqui um QR Code, né? Vocês podem fotografar também depois, se quiserem fazer um diagnóstico, é gratuito nosso site, onde vocês vão fazer um diagnóstico de marca, né? Quando a gente fala em marca, não estou falando do logotipo aqui nesse momento, é um diagnóstico de marca, tá? E que, claro, depois a gente pode evoluir isso para um diagnóstico de logotipo ou de identidade visual, tá? No mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Tenho algum tempo aqui também, se alguém tiver alguma pergunta, posso tentar responder. Tu acompanhou o caso da Jaguar? Aquilo foi um grande erro real ou é um engodo? Assim? Desculpa, como é que é teu nome mesmo? Paulo quer gerar polêmica aqui, né? Ele chegou já com os 2 pés aqui, né? Sim, eu acompanhei o caso da Jaguar, tá? Na minha opinião, a Jaguar foi um erro, né? Porque ela tinha elementos fortes, né? O próprio símbolo deles era muito forte. Eles mudaram para um lettering, o tipo de letra, tá? O letreiro sem personalidade, né? Ao contrário dos produtos, que eu acho que os produtos ficaram muito bonitos, né? A gente viu, não sei se chegou a ver as fotos, né? Mas são muito bonitos também. Só que eles fizeram uma ruptura, né? Então, a Jaguar, eu não sei se vocês estão acompanhando, a Jaguar teve o maior prejuízo da história agora, nesse período. O maior prejuízo da história, por causa de uma mudança de posicionamento, mudança de marca, de identidade visual. Demitiram a agência, né? Então, aqui a gente volta, né, para aquele exemplo da Gap ali, né? É importante que, quando a gente der esse passo dessa evolução, né, que seja consistente, que tu respeite a tua história. Tu resolva, que já estavam com problemas, né, de venda dos produtos e tal, né? Mas faltou aqui um cuidado maior para que não piorasse a situação, que foi o caso que aconteceu, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Tô com inveja de ti agora, Vini. O pessoal perguntou um monte de coisa para ti, para mim é só uma pergunta. Aí numa polêmica ainda. Esse cara é que todo mundo gosta de um X, né, também, né? Pessoal. Desculpa. Você falou que a
poderia ser um carro popular. É que o carro popular hoje está 80 mil. Seria zero ou usado? É como eu falei, tá? Ele é um carro, ele é quase o valor de um carro popular, tá? Ele não chega ao valor do carro popular. Ele poderia ser um seminovo, digamos, tá? Um seminovo, né? Mas um carro popular seminovo, recém-tirado da concessionária, que já perde ali uma porcentagem ali, tá? Eu vou esperar o próximo Pronamp abrir. Mas tu sabe que tem muita gente que faz essa piada comigo e eu resolvi trazer. Se a gente parar para contar a história, que a gente vai ficar um bom tempo aqui contando histórias, né, de contatos que a gente recebe. Às vezes teve um cara que chegou e falou assim, não, vou vender minha casa aqui para te contratar. Só que o cara foi irônico, né? Eu falei assim, então tá, tô te aguardando então. A gente sabe que é um investimento alto, né, para muitos pequenos negócios, mas aqui o meu objetivo hoje foi justamente mostrar para vocês, tentar dar algum norte para vocês, né, e para que vocês possam pensar isso quando vocês contratarem. Se alguém puder me contratar, óbvio que vai ser melhor, né? Mas se não puder me contratar, para que vocês possam cuidar disso, né? Esses detalhes, porque a identidade visual ela é um atalho bem importante, né? Para quando a gente fala em marca. E tudo que eu falei aqui foi sobre atalhos, né? Atalhos, né? E todos atalhos inconscientes. As pessoas não vão olhar para a marca de vocês. A tua marca aqui ela representa tecnologia, representa modernidade. Não, elas não vão fazer isso. Elas vão só sentir aquilo, né? Beleza, pessoal? Mais alguma? Tu é designer? Tá. Uhum. Bom, assim, eu não comecei o negócio cobrando isso, tá? Obviamente, né? Mas a primeira coisa é a experiência, tu tem que ter experiência, né? Eu como eu falei para vocês, eu tenho 30 anos de experiência e eu comecei sendo funcionário, obviamente, até que na agência que eu trabalhava, o pessoal descobriu que eu era bom em fazer logotipo, né? E aí eu fazia... sei lá, 5, 6 logotipos por semana. Os caras começaram a vender o logotipo assim como se vendesse água, assim, né? E aí obviamente que um projeto para ele ser bem feito, hoje eu não faço logotipo é claro que em alguns casos eu consigo fazer, né? Eu não faço um logotipo em 2, 3 dias. O meu prazo de execução de um projeto ele é de 60 dias, tá? A gente começou a valorizar, a estudar, a dedicar muito tempo, né, para construir marcas que pudessem justamente transmitir a mensagem adequada. E aí tem uma profundidade por trás, né, do projeto também. E então a experiência eu acho que é fundamental, ou seja, tu trabalhar. Eu trabalho muito à mão, eu começo muitos projetos à mão, né? Não é uma coisa que eu vou no computador e saio desenhando. Eu faço o projeto à mão e depois eu passo para o computador, né? É o que traz a personalidade também, né? E aí, claro, quanto mais experiência tu tem, mais clientes tu tem e tu pode começar aos poucos, né, a cobrar um pouco mais para tu poder te dedicar. E quando tu consegue trazer resultado para os teus clientes, começa a ajudar ele a melhorar o negócio dele, né? A consequência é natural, assim, né? Mas eu entendo que esse valor aqui talvez eu não tenho certeza, tá? Mas da região que talvez eu sou, talvez até do estado, um dos caras que cobram mais caro para fazer. Caro depende do ponto de vista, tá? Para fazer o que eu faço, tá? Mas tem vários profissionais que tu encontra que tu paga lá 800 pila para fazer, né? Então é o começo e tomara que esses caras evoluam para que não fiquem só nos 800 pila, porque os 800 pila às vezes não é o suficiente, né, para tu fazer um trabalho adequado. Beleza, pessoal? Mais alguém? Então, pessoal, muito obrigado. Sigam as nossas redes sociais, nosso site, né, que aí a gente costuma atualizar com alguns projetos que a gente atende para os nossos clientes. Hein? Beleza? Muito obrigado, Jonei.
por esse momento muito especial em que notamos que o posicionamento começa realmente pelo nosso design, pela nossa marca. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Gostaria de deixar um pequeno presente aqui. Obrigado. Muito obrigado. Salva de palmas. Por favor. Agradecemos mais uma vez ao Ginei por esse momento precioso que todos nós aqui tivemos, afinal, para evoluir nossa empresa, nosso negócio. Meu nome é Caleb Salve, faço parte também do comitê da Salve Solução Digital e faço parte do comitê da micro e pequena empresa aqui, coordenado pela nossa líder Rosane. Muito obrigado, pessoal. Nesse momento,